que são os elementos identificadores da ação ou da demanda. Elementos identificadores da ação ou elementos identificadores da demanda. Como nós vimos, a demanda, ela materializa, ela concretiza o direito, o poder de ação. E a demanda, ela é constituída por 3 institutos, 3 elementos, que eu vou lhes apresentar já já. Mas antes disso, deixa eu explicar o porquê desses elementos. Qual é a finalidade? A finalidade é identificar a demanda. São elementos identificadores das demandas. Para que você possa dizer quando estamos diante de demandas idênticas, quando estamos diante de demandas aproximadas, semelhantes. E aí nós teremos institutos distintos. Por exemplo, a identidade entre demandas vai trazer como consequência a aplicação da coisa julgada e da litispendência. Coisa julgada e da litispendência. Perempção também. A perempção também. Que são institutos que os senhores vão ver melhor depois. Quero só aqui fazer um elo. Pode ser que a demanda não seja absolutamente idêntica, porque não são todos os elementos que bateram. Então a demanda vai ser semelhante. Então a semelhança, eu botei identidade, vou botar semelhança. Semelhança. Identidade, semelhança. A semelhança tem como consequência a conexão, a continência, a relação de prejudicialidade, que são institutos que os senhores verão para frente. Estamos aqui em TGP1, não tem como aprofundar muito. Eu só quero que os senhores percebam que é importante saber os elementos identificadores da demanda, porque isso vai repercutir em vários outros institutos que os senhores verão. Vejam quantos eu apresentei para os senhores aí. Ok? Tudo isto decorre do fato de saber se as demandas, se a relação entre demandas é de identidade, uma demanda é cópia da outra, ou se a relação entre demanda é de proximidade, de semelhança. Ok? Bom, e aí quais são esses elementos identificadores da demanda? O artigo 337 do CPC, ele nos traz aqui, traz para os senhores uma cola legítima, né? Ele traz aqui um elemento que os senhores podem utilizar legitimamente para fins de absorver o conhecimento. Não precisa se preocupar em decorar, a resposta está ali, ó. Uma ação é idêntica? Opa, idêntica. Não são elementos com a finalidade de identificar uma ação? Então esses são os elementos. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Então, quais são os elementos da demanda? Partes, causa de pedir e pedido. Essa é a teoria da tríplice identidade. Para que uma demanda seja idêntica a outra, deve preencher esses 3 elementos. Tríplice identidade. Ou também a teoria chamada da tria idem. Deve ter 3 elementos iguais: partes, causa de pedir e pedido. Muito rapidamente, vou tecer algumas considerações sobre cada um desses elementos. Partes. As partes compõem o elemento subjetivo da demanda, né? Em geral, nós temos 2 partes, pelo menos. Uma que atua no polo ativo, o demandante, que atua em face do demandado. Demandante é aquele que demanda, é aquele que formula um pedido. Demandado é aquele contra quem se demanda, é aquele contra quem se formula o pedido. No processo de conhecimento, que é o que mais comumente se fala, o demandante é chamado de autor.
Só que não é sinônimo autor e demandante. Na verdade, demandante é um gênero do qual o autor é uma das espécies, né? Demandante é o polo ativo, quem formula a pretensão, quem pede. Pode ser autor no processo de conhecimento, pode ser exequente no processo de execução, pode ser o recorrente num recurso. E o demandado pode ser o réu no processo de conhecimento, pode ser o executado no processo de execução, por aí vai. Ok? Alguns sujeitos no processo também, eles atuam sem que sejam demandante nem demandado. E os senhores verão isso no tópico lá do processo. Tá? Nós temos o que se chama de partes da demanda, demandante e demandado, e temos as partes do processo. Lá no tópico do processo, vocês vão estudar isso melhor. Como exemplo de partes do processo, o assistente ou o amicus curiae. São sujeitos que atuam no processo sem que sejam partes da demanda. Eles não pediram nada, nem contra eles se pediu nada. Eles atuam ali para ajudar alguém. Ok? São partes do processo. Bom, então sobre partes, isso que tínhamos para falar. Sobre a causa de pedir, acho que o nome já ajuda bem, né? É a causa, é a razão que te leva a pedir. A causa de pedir é o porquê da demanda. É o elemento fático. A causa de pedir ela é composta pelos fatos. São os fatos, o substrato, o pano de fundo fático que dá fundamento para o pedido, para a pretensão manifestada em juízo. Eu não quero aprofundar muito aqui não, se os senhores verão melhor depois, eu estou em cima do horário, mas a causa de pedir, ela se divide em causa de pedir próxima e causa de pedir remota. A causa de pedir remota se associa ao fato constitutivo do direito do autor. No nosso exemplo do crédito, foi a transferência do dinheiro. O fato do autor ter transferido o dinheiro para o réu, lá atrás. E a causa de pedir próxima, ela se associa ao interesse de agir. O que justifica o acionamento da justiça, o que traz a utilidade. E o que traz a utilidade numa relação de crédito? O fato de ter vindo a data do vencimento e o pagamento não ter vindo, né? É o inadimplemento. Então, no nosso exemplo, o interesse de agir, a causa de pedir próxima, é o inadimplemento, o fato de não ter pago na data. Lá no estudo da petição inicial, os senhores verão melhor isso. E sobre a causa de pedir, atua a chamada teoria da substanciação. Teoria da substanciação, que significa dizer que o que importa é a substância dos pedidos, a substância dos fatos, e não a forma como você qualificou. Então, nesse nosso exemplo que eu lhes passei muito en passant, se o autor vai a juízo e fala assim, excelência, em janeiro de 2020 eu transferi dinheiro para o réu, causa de pedir remota. Ele ficou de me transferir, de me devolver a quantia, mais uns jurozinhos, em agosto de 2020 e não fez. Então houve o inadimplemento. Causa de pedir próxima. É o interesse de agir. E eu estou vindo aqui a juízo, então, pedir para que o senhor condene ele a me devolver, porque está na cara, excelência, que eu doei dinheiro para ele, que isso foi uma doação. Isso foi uma doação? Não, não foi. Isso foi um mútuo. Os senhores verão no direito material isso. Se fosse doação, doou, está doado. Não tinha por que devolver. Justamente porque foi pactuada a devolução, não é doação, é mútuo. Então vejam que aqui o autor qualificou equivocadamente. Ele disse que juridicamente é algo que não é. O juiz não está vinculado a julgar do jeito que o autor qualifica. O juiz está vinculado aos fatos. Por isso que eu lhes disse que a causa de pedir é composta pelos fatos. E por fim, o pedido. O pedido é, essencialmente, o principal elemento da demanda.
todos os outros elementos giram em torno do pedido. A verdade é essa. As partes. Uma parte que pede, a outra parte contra quem se pede. Demandante e demandado. Demandante é quem demanda, quem pede. Demandado é contra quem se demanda, contra quem se pede. Causa de pedir. É o porquê do pedido. São os fatos que dão causa ao pedido. Tudo gira em torno do pedido. Pedido representa a pretensão formulada em juízo. E aí nós veremos que há uma vinculação entre o que a parte pede e o que o juiz julga. É o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição. Princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, que estão nos artigos 141 e 492 do CPC. O juiz não pode julgar além do que foi pedido, o juiz não pode julgar diversamente do que foi pedido, o juiz não pode julgar menos pedidos do que foram formulados. São os vícios das sentenças. Ultra petita, extra petita e citra petita. Ultra petita, quando julga acima do que foi pedido. O autor pediu 100 mil, o juiz condena o réu a pagar 1 milhão, acima do que foi pedido. Extra petita, quando o juiz julga fora do que foi pedido, nada a ver com o que foi pedido. O autor pede dinheiro, condenação do réu a ele pagar 100 mil. O juiz julga que acha melhor o réu entregar um carro para o autor. Não pode, está fora do que foi pedido. E citra petita, o autor pede dano material e dano moral. O juiz julga só dano material, não julga o dano moral. Então ele julgou menos pedidos do que foram formulados. O pedido também se divide em pedido mediato e pedido imediato. O pedido imediato é a tutela jurisdicional. E como nós vimos, o direito de ação ele é exercido em face do Estado. Imediatamente, o primeiro pedido que você faz, portanto, é que o juiz julgue e preste a tutela jurisdicional. E o pedido mediato, por sua vez, é o que vem mediadamente dentro, é o bem jurídico da vida. É o bem jurídico tutelado. Naquele nosso exemplo, o autor foi a juiz em face do réu, pedindo a condenação do réu, ele devolver a quantia que emprestou. O juiz julga procedente o pedido e condena o réu a devolver o dinheiro. Qual foi o pedido imediato? Que o juiz julgasse, o juiz julgou. Tutela jurisdicional exercida. E qual foi o pedido imediato? Dinheiro, crédito, que foi protegido. Ok? Fechamos então os elementos que identificam a demanda.